queria compartilhar também mais um texto aqui que está em Hebreus, o autor de Hebreus, e ele fala assim, Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Ele vai falar assim, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta está sendo anunciada inicialmente pelo Senhor, depois foi confirmada pelos que a ouviram, e também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. É interessante que ele faz uma ordem cronológica aqui da coisa. Ele fala assim, primeiro é pelo Senhor. Mas isso, primeiro sempre pelo Senhor foi anunciada, depois foi testificada nos apóstolos diante, depois vieram os dons e os prodígios segundo a vontade do Espírito Santo, mas porque estava de acordo com a palavra. E muita gente às vezes quer inverter. Vai começar pelos prodígios, vai depois ir com a palavra, para depois ir. E eu acho isso interessante, porque se a gente não tiver um fundo, uma base legal, é o que a Bíblia vai falar, que a gente vai ser arrastado por qualquer vento de doutrina. Isso. Por qualquer vento de doutrina que vai ser fácil. Assim, eu já falando para você, ouvinte, eu amo teologia bastante, eu sou teólogo também, professor de história, né? O irmão também aqui, os irmãos também gostam muito do evangelho e gosto mesmo de estudar teologia. Na verdade, eu gosto de estudar a religião de uma forma, história de uma forma geral. De uma forma geral, eu gosto. Mas por mais que eu goste disso, eu sei separar o que é gosto e o que é vida, o que é prática. Por exemplo, não é porque eu estudo mitologia romana, mitologia grega, que eu acredito nisso, não. A gente estuda por uma forma para entender como que era a cultura e a forma de relacionamento com a sociedade. E até mesmo para você ver como que aquela religião estava se adequando à sociedade, como que isso fazia com que as pessoas formassem realmente opiniões e ditassem o cotidiano, a política, a filosofia, toda essa parte é moldada. Nesse fundo, pegando esse gancho, eu começo a entender, sabe, quando a gente começa a estudar as doutrinas políticas, por exemplo, quando você entra lá no socialismo, comunismo, você vê que o Marx ele falava uma frase que a religião é ópio do povo. Sim. Né? Nessa frase, deixa eu falar agora uma frase que de repente vai te chocar. Nessa frase ele está corretíssimo. Porque realmente a religião em si, a religião que os homens criaram, de fato vai dominar o homem. Só que Jesus ele não veio para fazer uma religião. E é esse que é o contexto que depois de Hebreus 2 ele vai falar o seguinte, que é a diferença entre Moisés e Jesus. Tanto que Moisés serviu a casa de Deus, mas Jesus veio para construir a casa do Senhor, que é o nosso corpo. Ele vai falar aqui em Hebreus capítulo 2. Então muda esse paradigma, né? Tem uma mudança de paradigma daquele pensamento sacerdotal, religioso, cerimonial, que o homem necessitava para algo prático, para algo de verdade, que ele vai chegar para a mulher samaritana. Vai chegar o dia e já é chegado. Que o Pai, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E é isso que é teologia prática.